Hoje eu estou me sentindo em casa, né? Já conheço todas essas meninas lindas, frequentadoras assíduas da aula. Bem, eu tenho um recado para dar para vocês. Hoje nós teríamos uma aula com a Ana Carla. Ela é uma psicóloga. Queria falar para vocês sobre o desenvolvimento do currículo, tá? Mas parece que a aula dela está um pouquinho pesada, caos, e dessa vez, infelizmente, a mãe dela sofreu um acidente, tá? Desmaiou. Enfim, a situação ficou bem crítica e ela realmente não se encontra nesse momento. A gente vai tocar adiante isso. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo direitinho, né? Paulo, tá um Estão me pouquinho ouvindo? travada a sua Tá voz. travando, tá travando um Tá pouquinho, travado? Paula. Tá. E aí, Por que quando será, aparece. Yuri? Então, quando aparece a sua imagem, embaixo está Ah, aparecendo uns pontinhos vermelhos, como se o seu sinal de dados não tivesse e muito forte, como se estivesse com a internet ruim. gente, eu estou no melhor lugar da minha casa. Agora deu Ixi, melhorada. inclusive é no escritório do meu marido aqui. Ai, meninas, ficou travado? Será que se eu... Não tem a ver se eu falar mais devagar, não, né? Tem nada a ver. Não, eu estava travadinho. Porque aí a gente faz um delay lá atrás. Mas, enfim, o que eu faço, Yuri? Vamos continuar? Bom, Mas vocês estão me ouvindo continua. bem, Se, né? se começar a ficar muito travado, pessoal, vocês falam, a gente pensa Isso, qual por outra favor, solução. tá? Me Mas ajudem. por enquanto é isso, não tem muito o que fazer, vamos continuar. Uhum. Então, vamos embora. Então, eu expliquei para vocês o que aconteceu com a Ana Carla, né? Peço desculpas por ela e eu vou, então, tocar essa aula. Essa aula é super importante porque ela, na verdade, tem um pouquinho de todas as outras aulas quando a gente fala é, na nossa busca de uma oportunidade de mercado. O que acontece? São colocações de diversos profissionais, mas que, num todo, falam a mesma coisa com percepções diferentes. Tá? Bem, quando a gente vai procurar um emprego, o que a gente primeiro precisa é saber o que a gente quer trabalhar, gente. Aonde a gente quer trabalhar? Aonde que a gente se identifica? Por quê? Porque não adianta só eu querer trabalhar num determinado local e eu não me enquadrar nesse local. Não me enquadrar em termos de eu me adaptar a esse local, me adaptar aos hábitos desse local, à frequência desse local. A gente está falando de uma maneira bem abrangente, né? Mas quando eu busco uma oportunidade, eu vejo se essa empresa é legal. Isso é uma dica que é bem bacana. Quando você busca um trabalho, você diz assim: eu quero trabalhar na área administrativa. Né? Vamos pegar aqui o exemplo da Carla, da Carolina, que tem um currículo direcionado à área administrativa. O que eu quero fazer na área administrativa? Quais são as minhas habilidades? Aonde eu quero trabalhar? Eu gostaria de trabalhar numa empresa, uma empresa grande, uma empresa pequena, uma empresa do segmento do comércio, uma empresa do segmento de logística, enfim. Aonde eu quero trabalhar? A partir do momento que você se identifica, você também tem que pensar na questão da logística dessa empresa. Eu moro no Itaiangá, tá? Então, eu não vou buscar um emprego que seja para Niterói. Eu sei que essa logística é uma logística muito complicada. E isso, com o tempo, vai me desgastar muito. Isso vai fazer com que o meu trajeto seja longo, isso vai fazer com que a minha motivação, né, diminua. Porque quando a gente quer trabalhar, a gente pensa que vai de qualquer forma. Mas a gente tem que pensar o que pode vir a desmotivar a gente. Porque às vezes a gente tem a questão do horário, do deslocamento, do local que eu passo. Eu vou trabalhar na empresa, eu vou sair de lá, o meu horário de trabalho é até às 18, tá? Mas eu vou passar para um local que é um local
de difícil acesso, que é, de repente, um local que me coloque numa situação de risco. Aí, quando vai chegando a hora de eu ir embora do trabalho, eu começo a ficar preocupada, eu começo a ficar tenso, e aquilo acaba virando uma bola de neve. Então, quando a gente for procurar o local, a gente tem que se identificar com o local, com as atividades, com o segmento, com a logística, para que a gente consiga fazer um casamento harmonioso de tudo e a gente consiga se manter motivado, gente. Porque não é só pensar, eu preciso trabalhar e eu vou trabalhar em qualquer lugar. Isso, com o tempo, faz com que vocês realmente se tornem pessoas instáveis, porque você inicia no local e quando você vai ver, você não consegue se manter nesse local, tá? Então, quais são as condições desse local? E aí, depois que você identifica o local, você vai pesquisar, né, aonde essas oportunidades estão tendo, aonde que eu posso distribuir o meu currículo, que é o meu cartão de visitas, né? Eu posso distribuir em grupos, eu posso distribuir em sites. A gente falou nos outros grupos que tem vários sites, tem o LinkedIn, tem o Rio Vagas, tem o vagas.com, né? A gente tem grupos de recolocação. Então, hoje a gente em casa ou em qualquer outro lugar, a gente consegue desenvolver, né, estratégias que a gente, sem custo, a não ser com uma internet, né, a gente consegue divulgar os currículos, fazer uma apresentação do nosso trabalho. Ok? Então, tá. Então, a partir do momento que eu já sei aonde eu quero trabalhar, os segmentos que eu quero, eu vou então buscar os meus canais. A partir do momento que eu busquei o canal, eu vi que eu tenho uma empresa, vamos falar, o macro atacadista, né, que é uma mega empresa de varejo, e aí ele está abrindo uma loja e eu vou verificar se esse local é legal para mim. Como é que é o macro? Como é que são as políticas do macro? Será que eu vou me adaptar ao macro? Eu quero mesmo? Então, eu vou pesquisar sobre o macro, né? E vou encaminhar o meu currículo para lá, ok? Por quê? Quando a gente diz que você está buscando uma oportunidade, todas as oportunidades você tem que anotar. Isso também é uma dica de ouro. Você tem que anotar para onde você está encaminhando o seu currículo. Porque, de repente, você recebe uma ligação, olha, você recebeu o seu currículo para uma vaga. E você vai dizer, para onde? Eu mandei tantos currículos. Mas não fica legal quando você fala isso para um recrutador, uma pessoa que, né, faz o primeiro contato. Porque parece que você está jogando currículo ao vento. Você não está tendo critérios. Então, quando você recebe uma ligação, ele diz, eu estou te ligando com um currículo que eu recebi aqui para a empresa Má. Aí você vai dizer, sim, é para vaga X, ok, mandei sim, que legal, você está me chamando. Mostrar um entusiasmo de que você se direcionou àquela oportunidade, tá? Mas então, a partir do momento que eu já escolhi onde eu posso trabalhar, em que condições eu posso trabalhar, eu tenho que fazer o meu cartão de visitas. Eu tenho que preparar o meu marketing, que é esse o tema principal da nossa aula de hoje, tá? Desenvolver o currículo. Eu sei que muitos de vocês já receberam um modelinho pelo WhatsApp, nós mandamos individualmente, eu, a Claudinha, o Pedro, para todos que ainda não tinham o currículo, para que vocês desenvolvessem o modelo. Recebi diversos currículos e confesso a vocês que, na sua maioria, eu tenho que dar os parabéns. São currículos que foram muito bem elaborados, né? Acredito que as nossas dicas só complementaram as informações que vocês tinham, porque, de uma certa forma, vocês já vêm, né, do seu país com uma experiência, vocês já buscaram oportunidades lá, então vocês já têm uma noção, vocês só precisavam enquadrar as necessidades do nosso país, como é que é o formato do Brasil, como é que ele é bem aceito no Brasil, como é que quem está do outro lado, o recrutador, né, a pessoa que está desenvolvendo trabalhando essa vaga, porque eu digo recrutador, ele pode ser o dono da empresa, ele pode ser o diretor, ele pode ser o gerente, a pessoa que está lendo
ele já segue uma certa linha de informações que ele quer buscar ali, né? Então, quando você faz o currículo, você complementa. Como eu falei, você já tem um modelinho de currículo onde a gente vai falar sobre ele, né? A primeira coisa importante é vocês manterem o nome de vocês completo, tá? A nacionalidade, né? O estado civil, a idade, e alguns colocam se tem filho, se não tem. Aí você vai me perguntar, eu devo colocar a minha idade? Eu, enquanto recrutadora, eu acho super importante ter idade. Por quê? Porque eu trabalho com um determinado perfil, tá? E se, de repente, eu trabalho para um cliente que está buscando candidatos, e ele diz, Paula, eu quero uma pessoa do sexo feminino numa idade X a Y, e eu recebo um currículo que é com uma idade a quem o meu cliente quer, eu posso estar eu estou indo contra o perfil, sei que eu vou desagradar ele, a menos que eu tenha uma argumentação muito forte, a menos eu quero pessoas que sejam de 20 a 35 anos. Estou exemplificando, tá? A gente não está limitando isso. E eu mando uma pessoa de 40, eu tenho que argumentar o porquê que eu mandei essa pessoa de 40. Ela tem que ter algumas características, qualificações que vão sobrepor a questão do pedido dele, que seria limitar a idade. Tá? Então, se eu sei que meu cliente é rígido, eu vou ter que ser rígido também. Então, se eu vou pegar um currículo que seja de 40 anos, ele pediu 35, eu já nem olho o contexto do currículo. Gente, eu não perco o meu tempo, né, enquanto recrutador, e eu não vou perder o tempo do candidato, criar expectativas, né, e criar também expectativas por parte do meu cliente, que é o solicitante da vaga. Então, eu acho super importante a gente colocar a idade, a gente entender o contexto, a maturidade desse profissional, entender quando você fala de idade, você fala o quanto ele tem de experiência também, numa determinada função. Então, a gente começa a situar em pequenas informações características e pontos que são importantes para que eu seja assertiva na hora de chamar aquele candidato. Parece fácil recrutar, mas não é tão fácil. A gente tem uma série de sutilezas, de detalhes, e vocês vão dizer assim, poxa, mas não tem receita de bolo também, tá, gente? Porque cada solicitante, cada empresa tem uma política para desenvolver isso. Então, o importante é vocês terem as informações corretas e realmente contar com o que aquele cliente quer. Porque, eu vou trabalhar no restaurante. Para eu trabalhar no restaurante, preciso ter o perfil X. Mas não quer dizer isso. O perfil para aquele restaurante é diferente do perfil do outro restaurante. O escritório que eu estou recrutando é diferente do escritório do meu colega. Então, vocês não sabem exatamente o que eu quero ler naquele currículo. Vocês não sabem exatamente o que precisa ser adequado de informações para que eu participe de uma concorrência com demais colegas e demais candidatos para que eu consiga ser aprovado. Tá? O importante quando a gente faz um currículo é a gente ser o mais transparente possível. Nunca mentir, gente, nunca criar historinhas no currículo. Se você tem, você tem. Se você não tem, não tem o que falar. A gente vai desenvolver isso mais adiante aqui nas outras questões, tá? Então, para complementar, eu sugiro que você coloque a idade, ok? Bairro e cidade. Você não precisa colocar o nome da sua rua, você não precisa colocar o número onde você mora. A gente não tem a intenção de fazer uma visita a você, a gente só tem a intenção de enquadrar você em termos de localização para saber se a sua logística é adequada para o que eu quero. Porque, na maioria das vezes, nós damos preferência a pessoas que residem próximos, justamente por causa daquilo que eu falei inicialmente. Colocar o candidato, de repente, numa situação de risco, por onde ele está passando,
né, desgastar o candidato, desmotivar o candidato. De repente, eu preciso que essa pessoa fique até mais tarde, de repente essa logística não permite em função de uma falta de ônibus, né? Ah, meu ônibus terminou, depois eu não tenho mais, ou vai ficar muito tarde, o deslocamento se torna mais perigoso, enfim. Então, o empregador, ele geralmente procura profissionais que estejam próximos da localização do seu estabelecimento, tá? Isso é bom para ambas as partes. Endereço de e-mail, gente, endereço de e-mail ou todas as formas de contato são muito importantes. Quando você coloca o endereço de e-mail, você tem que estar atento ao seu e-mail. Não adianta você colocar o endereço de e-mail e não olhar o seu e-mail, porque muitas empresas, muitos empregadores fazem o contato diretamente no e-mail. Então, você tem que saber se você tem esse acesso a esse e-mail, se você recebe, se você tem internet. Você pode, de repente, se organizar. Todo dia de manhã eu vou olhar o meu e-mail. Ou todo dia, na hora do almoço, eu vou olhar o meu e-mail. Ah, minha internet não funciona, mas todo dia, na hora X, eu vou pedir a minha vizinha para dar uma olhadinha no e-mail dela, acessar o meu e-mail através da internet dela, ou eu vou naquela lan house e vou olhar o meu e-mail uma vez por dia, porque mesmo assim você pode correr o risco de perder uma informação. Você pode olhar o seu e-mail às 14 horas e o empregador passou um e-mail para você às 15, para você estar lá amanhã de manhã. E aí? Então, a gente tem que se armar de uma série de informações e série de maneiras dele conseguir nos acessar. Estou falando rápido? Tá tudo bem? Tranquilo? Tranquilo? Tudo bem. Beleza. Então aí você botou o seu e-mail, você vai olhar diariamente o seu e-mail, verificar se está correndo tudo direitinho. Telefones. Eu vou botar o meu telefone, né? Vou botar o telefone do meu marido, do filho, da mãe, mas você tem que avisar essas pessoas que talvez elas possam receber alguma ligação. Então, eles têm que ficar atentos também. Não é só colocar o telefone de recado e não avisar a pessoa. Não é só colocar o telefone de recado e ele, de repente, nem querer atender ou, de repente, não ter a gentileza de atender da forma correta. Porque, às vezes, a gente escolhe a pessoa errada para deixar o recado. Essa pessoa ela tem que ser uma pessoa comprometida, no qual ela realmente vai se empenhar em te dar esse recado, ok? E aí a gente vai botar, a gente utiliza muito hoje, é o WhatsApp, gente. A gente fala online o tempo inteiro. Eu sei que algumas pessoas às vezes não têm, são poucas, né? Mas a gente tem que procurar estar muito, muito antenada nisso, tá? Mas aí colocou o WhatsApp, fique atento ao seu WhatsApp. Então, beleza, eu coloquei minhas formas de contato, coloquei meu telefone. Agora eu vou fazer um parênteses. Se eu coloquei as minhas formas de contato, parto do princípio que eu estou procurando uma oportunidade e que a qualquer momento eu posso receber uma ligação. Então, gente, por favor, na hora que vocês receberem um número que vocês desconheçam, é nesse momento que vocês têm que dar maior atenção. Vocês têm que utilizar de muita educação e gentileza. Por quê? Hoje a gente recebe N ligações de telemarketing, de empresas de propaganda X, Y. A gente fica realmente de saco cheio. Eu fico, às vezes a gente para de fazer uma coisa, vai atender, aí é uma máquina falando, eu não sei o quê. Mas quando você vê um telefone, atenda com educação, pois não, quem é? Porque é muito desagradável quando a gente vai ligar para um candidato e o candidato atende a gente de uma maneira muito desleixada. O que é desleixada, Paula? Ah, quem fala? O quê? Sabe, não se preocupa do local que está falando, não se preocupa com ruído, não tem um vocabulário adequado. Pode falar aí, diga. O quê? Fala aí, querida, qual é? Fala aí, meu amor, estou te ouvindo. Gente, muito cuidado com o vocabulário e a maneira que a gente vai falar. Porque aí você fala assim, alô, fala aí, qual é? Aí eu digo, boa tarde, meu nome é Paula, eu sou consultora e eu recebi um currículo seu. Ah, tá, tudo bem.
Já foi, sabe? Você não sabe com quem você está falando do outro lado, então você tem que medir muito as palavras, gente. O primeiro contato que a gente tem é através do telefone. Eu descarto pessoas no meu primeiro contato, ok? Principalmente se eu estou recrutando para uma vaga que é de relacionamento, é uma vaga que exige esse cuidado com o seu cliente interno ou externo, não importa. Quando a gente trabalha, mesmo que seja para atender uma clientela interna, os nossos colegas, as nossas chefias, a gente tem que dosar as nossas palavras, a gente tem que dosar a nossa postura, ok? A gente tem que saber aonde a gente está pisando. É muito mais uma questão de observação. É claro que por telefone a gente não vai observar, mas escuta, atendeu, foi educado, né? Moderou o vocabulário. Se receber uma ligação para uma entrevista, modere o vocabulário, não utilize gírias, não utilize vícios de linguagem. Eu faço muita entrevista por telefone. E aí, depois que eu faço as entrevistas, a gente faz um vídeo onde a gente vê o comportamento dessas pessoas. Eu sei que a gente está falando de currículo, mas eu acho que é muito importante eu colocar essas lacunas, porque são informações que acontecem no dia a dia, são informações que eu uso diariamente, tá? São estratégias que eu uso diariamente. E eu estou, nesse momento, dando os bastidores para vocês, porque o meu objetivo aqui é o quanto mais assertividade vocês tiverem, mais lapidados vocês estiverem, ok? Então, muito cuidado nessas ligações, por favor. Seguindo, colocar no meu currículo o meu objetivo. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo, sou da área administrativa. Ok, eu posso ser uma assistente administrativa, uma auxiliar administrativa, uma recepcionista. Agora, se eu estou buscando uma vaga de administrativa, eu não vou colocar assistente administrativa, eu vou colocar atendente de padaria, atendente de posto de gasolina. Ou é uma coisa ou é outra. Não importa, nada impede de você também colocar o seu currículo uma vaga diferente. Mas aí você tem que fazer um outro currículo e direcionar a ele, tá? Pensar, porque senão fica muito confuso na cabeça, vai parecer realmente que você está jogando. O que cair, o que vier é lucro para você. Não, se eu estou procurando uma oportunidade e eu vi, botando novamente a oportunidade do macro que eu falei, mas é o macro para a área administrativa. Então, eu vou direcionar a área administrativa. Se eu vou colocar o meu currículo para o restaurante do Seu Miguel, que eu posso me enquadrar assim, eu vou direcionar a funções que estão adequadas para o restaurante. Provavelmente atendente, caixa, recepcionista, roster, ok? Ajudante de cozinha. Mas é a gente entender, primeiro perceber a vaga e saber como que a gente pode chegar mais perto dessa oportunidade, tá? Porque é muito ruim quando você recebe de um candidato assim, eu botei, como eu falei antes, tiro no escuro, eu me sinto meio que insegura de repente. Será que ela quer assistente administrativo mesmo? Ou ela queria atendente? Né? Porque ela jogou para os dois, e aí? Então, quando você já bota o objetivo, de uma certa forma, você está sendo mais assertivo. Formação acadêmica, gente. A formação acadêmica, se você tem o segundo grau, né, que é o nível médio aqui no Brasil, que é o que a maioria das empresas pedem, é o ensino médio. Você pode fazer até alguns, quem não tem, só tem o primeiro grau, pode fazer até o supletivo, tem algumas coisas rápidas, tem online, mas é que eles pedem muito segundo grau, ok? Então, se você tem o segundo grau, você coloca lá, formação acadêmica, segundo grau, conclusão 2021. Ok. Se eu sou uma candidata que eu tenho uma graduação, eu posso colocar, eu sou graduada em administração pela faculdade X no ano de 2018. Ok. Preciso colocar que eu tenho segundo grau? Não. Aqui no Brasil, se você já tem uma graduação,
A gente parte do princípio que você tem uma formação básica, que é o seu segundo grau. Agora, se esse segundo grau ele for um segundo grau técnico, eu tenho administração e eu fiz um técnico de secretariado. Bacana, uma informação completa a outra, ok? Então, você pode colocar um segundo grau técnico, sim. Agora, não precisa você ter o segundo grau e você colocar o primeiro. Não faz sentido. Você só tem o primeiro? Ok, bota o primeiro grau, se ele é completo, se ele é incompleto. E assim permanece a última escolaridade, sempre colocando o colégio e o ano de graduação. Experiência profissional. A gente geralmente coloca a experiência profissional as 3 últimas ou 4. Não adianta você encher o seu currículo de informações. Eu trabalhei durante 10, 20 anos e vou colocar tudo. Não. O que vale para a gente muito são as últimas experiências. Ok? Paula, mas na última experiência eu trabalhei 6 meses na Dona Maria. Antes eu trabalhei 5 meses no Seu João. E a quarta empresa foi a que eu fiquei 10 anos. Ela me deu um mega know-how, me deu uma super experiência. Então, beleza. Por quê? Porque aí você vai ter que explicar para mim o porquê da sua instabilidade posterior a esse período de 10 anos. E, claro, a gente tem argumentações. A empresa pode ter falido, pode ter tido uma crise no país, né? Você pode ter precisado se aposentar em função de um problema de doença. Enfim, a gente tem sempre que ter, na ponta da língua, saber argumentar o motivo das suas saídas. Não é simplesmente, eu saí. Não. Você saiu por um motivo. Você pode até ser bem sincero com o recrutador e dizer assim, eles não me disseram o motivo, eu fui desligada. O recrutador vai te perguntar, nada, não aconteceu nada, tudo bem? Que eu tenha percebido, não. E acontece. Às vezes, a ser desligada sem saber um motivo exato, ok? Então, aí a gente vai colocar as 3 últimas ou as 4, analisando o peso que a gente tem dessas empresas. Quando eu coloco a empresa, quando eu coloco a experiência, eu vou colocar o nome da empresa. Para vocês, já que vocês vêm de outro país, né? Vocês vão colocar entre parênteses o país que você trabalhou, ok? E se estava de carteira assinada, porque muitas vezes você vai chegar aqui no Brasil, desenvolver uma determinada atividade, e aí estava sem carteira assinada. Coloca o estabelecimento, coloca o período que você ficou, mas entre parênteses você vai colocar Brasil sem carteira assinada, tá? Para que a gente consiga se situar como é que está o teu mapeamento em termos profissionais. Como é que foi essa caminhada? A Carolina chegou no Brasil, ela vem de um histórico da Venezuela, onde ela trabalhou 5 anos aqui, 3 anos ali, é uma pessoa estável, porém, quando ela chegou no Brasil, o período de adaptação dela, por diversos aspectos, foi um pouco mais confuso, e ela acabou ficando menos tempo nos seus empregadores, ok? Então, é importante a gente fazer essa leitura. Quando a gente diz que você tem que colocar o período, é muito importante. Período, para a gente, é extremamente importante porque denota o quanto que você é estável ou não, tá? E aí você colocou o nome da empresa, a origem do local, se você assinou carteira, e aí você vai botar o seu cargo. Eu fui auxiliar de cozinha, eu fui administrativo. Ok. Período que você ficou? Eu fiquei de 2020 a 2021. Pô, bacana, parece que ela ficou aí 2 anos, 2020 e 2021. Não, ela pode ter ficado dezembro de 2020 a janeiro de 2021. Então, ela, na verdade, ela só tem 2 meses. O que pode ser feito uma leitura de 2 anos é uma leitura de 2 meses. Então, a gente pede que coloque, sim, o mês que você ficou e o ano. Eu comecei em março de 2020, saí em dezembro de 2021. Nem terminou o ano, né? Mas
Só para vocês entenderem o contexto, o quanto que o mês é muito importante, tá? Experiência, as atividades. Aí vocês vão descrever as atividades. O que vocês desenvolvem? O que vocês desenvolveram naquela função? Eu, enquanto auxiliar de cozinha, eu auxiliava na descascação dos alimentos, eu fazia lavagem dos alimentos, eu lavava a louça, né? Eu preparava os alimentos para o dia seguinte, eu mantinha a higiene da cozinha, dos utensílios. Então, a gente vai detalhar as funções. E não quer dizer que as mesmas funções que eu tive no restaurante do Seu João, enquanto auxiliar de cozinha, foram as mesmas que eu tive na Dona Maria anterior, porque cada ambiente exige uma atividade diferente, tá? Então, a gente tem que pensar assim, o que eu fiz realmente? O que eu posso colocar de diferente? Porque eu vejo muitos currículos que é assim, bota os três experiências em restaurante, aí bota lá, auxiliar de cozinha. Eles não mudam uma vírgula, gente, não mudam uma vírgula, as mesmas coisas são colocadas para os três. Vamos tentar sair dessa questão engessada, tá? Alguma dúvida até aí? Alguma pergunta? Não? Alguma pergunta? Beleza? Carolina, me Paula, ajuda aí. eu queria falar uma coisa. Diga. Por Quem exemplo, está falando? É Gleides? Carla. Você não está aparecendo para mim. Carla, fale. Agora sim? Não, deixa eu Aparece? lá. Aparece. Agora aparece. Tá. Diga, Carla. Eu queria consultar uma coisa. Por exemplo, na Venezuela, não falamos de carteira assinada, né? Não temos esse protocolo, esse documento, só que na Venezuela uno fica trabalhando ou uno assina um contrato de trabalho. Não assina contrato? Assinamos contrato, mas, Tá, mas não é em carteira. esse documento que você tem aqui, lá não temos. Só temos a inscrição no Seguro Social, que é pode ser como uma certificado, uma constância que você está trabalhando nessa empresa. Sim. Mas é isso, que lá não temos essa opção, né? Essa identificação. Carteira. Mas uno pode botar no currículo, por exemplo, eu trabalhei em X empresa, o período de esta data até esta data, contratado ou fixo. Pode, porque o que acontece? Durante a entrevista, ele vai dizer, se perguntar sobre carteira, você vai explicar como é que é a sua cultura, como é que funciona lá. Nós não temos carteira, mas o contrato de trabalho, ele equivale à carteira no Brasil, entendeu? Sim, por exemplo, eu tenho, de minha experiência no meu país, eu tenho a constância, o certificado que a empresa dá para mim, eu pedia para a empresa, isso também é válido lá, que ela redata um certificado mesmo, onde eles descrevem o cargo, o salário, a data também. Esse documento você tem que ter guardado, inclusive ter mais de uma cópia. Você tem que ter uma original e uma cópia. Porque aqui no Brasil, por exemplo, a gente instrui para que as pessoas não saiam com seus documentos originais, a menos que você vá fazer uma admissão, tá? E que nessa admissão peça o documento original, porque isso é tão valioso para a gente tem que manter em 7 chaves mesmo, né? E andar com as suas cópias. Se for pedido original, aí aqui, por exemplo, no Brasil, a gente só usa a carteira como original. E agora nem isso, porque elas são digitais. Então, toda a sua documentação acaba sendo entregue digital. Então, o interessante é que você tenha toda essa sua documentação reunida numa pastinha do seu computador, do seu notebook, para quando você fizer o processo admissional, já está tudo pronto,
ok? Porque quando você for fazer entrevista, você pode explicar essa questão de como funciona a admissão no seu país e que você tem toda essa documentação guardada, original, que for necessário mostrar e levar para ser impressa, né? E manter no seu dossiê do escritório, da empresa que você vai trabalhar. Mas isso é muito importante, gente. Toda a nossa documentação já tem que estar separada numa pasta virtual ou uma pasta física, porque eu já vi pessoas perderem oportunidades de trabalho porque não estavam com seus documentos. Então, o cliente ele tinha uma urgência, ele gostou muito da Carolina, gostou muito da Maribel e gostou muito da Carla. Aí, na hora que a Carla foi para fazer o processo admissional, ela não tinha documentação. Então, ele gostou também da Maribel e falou: então, desculpa, Carla, eu vou ficar com a Maribel. Maribel está com toda a documentação pronta. Eu estou sendo funcional, né? Eu estou agilizando o meu processo e estou dando oportunidade a ela que já se preparou. Ah, mas ela se preparou porque ela não teve um problema, não foi assaltada, não sei o quê. Tudo bem, a gente pode correr o risco de ser assaltado, de ser roubado, de perder algum documento, mas a gente tem que manter uma aceleração, porque se a gente está procurando emprego, a gente tem que estar preparada, ok? Então, que nunca aconteça, mas a primeira coisa que você tem que fazer é providenciar a documentação logo, tá? Porque vocês podem perder a oportunidade por não estar com documentação. E outra coisa, não sei se vocês já conversaram com a Alexia, se que é a nossa representante da área jurídica, para ver toda a documentação de vocês, para que vocês possam iniciar o trabalho legalmente, tá? Para quem não tem alguma dúvida, alguma pendência de documentação, vamos fazer contato rápido com a Alexia. Quem não tiver o telefone pode me perguntar, encaminho. Já tive algumas colegas que já me abordaram, já passei, ok? Então a gente falou sobre a experiência profissional, as atividades, né? O período, quanto que é importante colocar o mês, o ano, quanto que é importante colocar as empresas mais significantes, mais voltadas ao que você deseja. Até pegando esse exemplo de novo da Carolina, que eu criei, né, Carolina? Estou usando você aí para me ajudar hoje. Então, vamos supor que a Carolina trabalhou os 10 anos lá na Venezuela na área administrativa, o que demonstrou o quanto que ela é estável, o quanto que ela se desenvolveu, começou como recepcionista, foi auxiliar, assistente, e chegou aqui no Brasil, criou-se uma certa instabilidade, e a possibilidade que ela achou não foi na área administrativa. Mas se eu estou olhando o currículo dela e vejo que ela se empregou aqui, ela se empregou no telemarketing, ela se empregou numa recepção, ela foi atendente, mas eu vejo que lá atrás ela tem uma bagagem tão boa no país dela, e estável, essa bagagem ela pode ser aproveitada sim, gente. Quem está olhando o currículo de vocês tem que ter essa sensibilidade de não olhar só a última função, mas fazer uma análise do currículo como um todo. Qual é o peso desse currículo? Entender quais foram as dificuldades de repente, a última função, o último cargo, não ser exatamente aquela que ela está buscando, ok? Curso, gente, depois que a gente coloca a experiência profissional, a gente vai para os cursos. Os cursos são interessantes se a gente também pensar em cursos que vão agregar aquilo que você está buscando. Como assim, Paula? Poxa, se você está buscando, você está trabalhando, buscando a área administrativa, você é um profissional da administrativa, não necessariamente você precisa colocar o seu curso de manicure. Não vai agregar ao que eu estou buscando. O que vai dizer que você é uma pessoa vaidosa, o que vai dizer que você é uma pessoa que cuida das suas unhas, né? Beleza, mas não vai influenciar em nada em termos qualitativos se eu tiver que avaliar você comparando com a outra candidata. E ao invés dela, a outra candidata, ela tem um curso de informática e a Carla tem um curso de manicure, eu vou pegar a pessoa que tem o curso de informática, que está direcionado ao objetivo e aquilo que eu quero contratar. Também se atentar ao tempo desses cursos. Se eu fiz esse curso há mais de 10 anos,
há mais de 5 anos, é um curso que já está ultrapassado. Vai fazer sentido? É quando a gente, da mesma forma que a gente fala de informática, tecnologia de informática é uma coisa que é muito, muito rápida, né? Tem umas tecnologias que a gente dizia assim, eu fiz curso de COBOL. Alguém sabe o que é COBOL hoje? É uma tecnologia de 20 anos atrás. Vai interferir em alguma coisa? Não vai interferir em alguma coisa. O que a gente está usando hoje? O que o mercado procura? Então, é isso que eu vou estudar e é isso que eu vou colocar no meu currículo, que vai agregar a quem está lendo, que vai ser um diferencial perante os demais, tá? Então, os cursos, a gente tem que ter essa sensibilidade de direcionar aquilo que eu estou buscando. Eu quero trabalhar como auxiliar de cozinha. Ok, fiz um curso de gastronomia. Eu fiz um curso de comida chinesa. Enfim, eu fiz um curso EAD. Enfim, mas que tenham a ver com a parte de gastronomia. Ok? Idioma, gente. Idioma é interessante para vocês, principalmente, vocês são bilíngues, né? É muito legal a gente ver o espanhol lá, nativo. Algumas pessoas colocam o português básico. Para a gente é muito importante saber o tipo de... como que vocês veem o português. Vocês têm uma compreensão, vocês conseguem entender. É interessante vocês detalharem isso, visto que a gente está falando, né, de um processo diferente, onde a gente quer que vocês tenham um entendimento e que vocês consigam se comunicar. Mas a Carla ela só consegue se comunicar na escrita, porque ela vai lá, bota tradução. A Carolina ela só consegue no verbal, ela não consegue escrever. Então, vou colocar, eu tenho português, entendo, né, consigo falar, consigo escrever. Eu tenho o português intermediário. Consigo me comunicar, tá? Porque se vocês botam português básico, não está me dizendo nada, gente. E principalmente se vocês estiverem fazendo um curso, eu já peguei muitos currículos de pessoas, de colegas de vocês que estão fazendo curso intensivo de português, mesmo online. Isso é muito importante a gente saber, ok? E se vocês tiverem qualquer outro idioma, também complementar. Quando a gente fala depois dos idiomas, a gente tem a última lacuna que a gente geralmente deixa assim para os outros. Outros, eu quero dizer, outras informações. Que tipo de informação, Paulo? Informações que possam vir agregar. Eu fiz um trabalho freelance numa empresa de telecomunicações, onde eu fazia um atendimento, né? Eu tenho conhecimento numa tecnologia, eu sou autodidata numa determinada tecnologia, porque não vai entrar em curso, mas está passando uma informação de que você consegue, né, desenvolver alguma habilidade baseado no seu autoconhecimento, no seu autoaprendizado, ok? Então, esses outros mais ou menos informações que não tenham assim, muito comprometimento, mas que eles vão agregar ao que você se destina, ok? Alguma dúvida, gente? Alguma dúvida sobre currículo? Quem que falta me entregar o currículo aí? Eu não estou com a listagem aqui, mas eu sei que tem uma galera aí que está faltando. Quem quer se falar isso? Eu só tenho uma dúvida, professor. Gladys, a gente conversou muito hoje, né? Eu vou citar ele para você, mas você entendeu a sua necessidade? Eu vou botar outro currículo com melhor apresentação para enviar a você. Ótimo. Você acha que essas informações que eu te dei hoje, elas vão agregar esse desenvolvimento para você? Para você fazer o currículo? Vão? Ok. Então, vou te esperar, hein, Gladys? O seu currículo, ele precisava ser lapidado, mais mexido. Se você tivesse a dificuldade, mas agora que você entendeu, eu fico satisfeita, porque eu quero que você saiba fazer, ok? E que você possa também multiplicar esse tipo de informação. Quem que está do seu lado?
Quem que está do seu lado aí? Minha mãe. Sua mãe, então. Boa Ela noite. é Lady Lois. É o quê? Ela também está na aula. Só que Ela temos também tá. só este telefone. Ok, perfeito. Mas vamos supor que ela não estivesse na aula e estivesse, inclusive, participando dessa maneira gentil. E aí você já poderia explicar para ela como desenvolver um currículo, como multiplicar esse tipo de informação para que ela também tenha um sucesso assim como você, tá? Olha, Carolina, gostei, você botou luz aí, hein? Agora eu tô te vendo, Carolina. Isso é uma coisa que a gente vai falar agora, gente, da apresentação, que é muito importante. Porque eu já preparei o meu currículo, eu já sei aonde eu quero trabalhar, a empresa que eu quero trabalhar, ou o que eu quero fazer. Lá nas primeiras aulas, a gente teve, não me lembro qual foi a professora, que falou da gente se conhecer um pouquinho, né? Ela deu alguns exercícios para você, que foi o SWOT, né? Que a gente chama vulgarmente de FOFA, onde você faz perguntas das suas limitações, do que você quer trabalhar, para que a gente possa se conhecer um pouquinho. Porque a partir do momento que a gente se conhece um pouquinho, se torna mais fácil a gente ir no caminho certo. Quando a gente não se conhece, a gente não sabe o que a gente quer, a gente não conhece as nossas identificações e limitações, fica muito difícil. Que fofa! Tá. A partir do momento que eu botei o meu currículo, a gente tem que se preocupar, gente, com as mídias sociais. Hoje, o que são as mídias sociais? A gente tem que se preocupar com o Facebook, com o Instagram, com o WhatsApp. Qual é a foto que eu estou colocando no meu WhatsApp? Eu avalio alguns candidatos. Puxa, Carolina, eu avalio os meus candidatos também pela primeira imagem, pela foto. Como é que é essa foto? É uma foto de que ele está mais sério, ele é um pouquinho daquela pessoa. Eu sei se o cara é flamenguista, eu sei se o cara gosta de praia. E a gente vai conhecendo um pouquinho através da foto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com a foto. A nossa imagem, se a nossa imagem ela está bem, como a gente brinca aqui no Brasil, se a gente está bem na foto, é uma frase que a gente diz, ficou bonito, ficou bem na foto. Então, a gente tem que saber, se a gente vai botar uma foto onde todo mundo vai ver, inclusive aquelas pessoas que estão buscando a gente para dar uma oportunidade de trabalho, para ter um mínimo de conhecimento de mim, se eu estou devidamente penteada, maquiada, se eu estou com uma roupa discreta, né? Nada dessas coisas de tirar foto de biquíni, de roupas que são inadequadas, decotadas, curtas, né? Fazendo biquíni. Tem gente que fala, Gente, o WhatsApp, ele é uma ferramenta de aproximação para vocês. A gente tem que se preocupar muito como que a gente está aparecendo nessa foto. Então, eu sei de pessoas que só tiravam foto com um copo de cerveja na mão, sabe? É legal, eu adoro beber, mas não é adequado para quem está olhando. Isso pode relatar uma característica de vocês, ok? Então, vamos tentar ser um pouquinho mais discreto. Ih, apareceu, voltou, Carolina. Então, vamos tentar ser um pouco mais discreto, mais sério nas informações que a gente vai passar, ok? Então, muito cuidado nas redes sociais. Para quem tem Facebook, cuidado com o que você posta, cuidado com o que você verbaliza, cuidado com as ideias que você defende, sabe? Porque existe muito preconceito na hora da gente fazer o recrutamento, existe muito preconceito dos nossos colegas, existe muito preconceito dos nossos gestores, então a gente não sabe com quem a gente está lidando do outro lado. Quanto menos informação tiver, melhor. Informação que possam prejudicar a gente. Poxa, se o meu chefe é flamenguista, doente, e eu boto uma camisa do Fluminense, eu estou perdendo um ponto ali com ele. Se ele tem uma tendência a um político X e eu faço uma apologia a um político Y,
eu estou perdendo crédito com ele. Então, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade, que a gente não sabe, repito, quem está fazendo a leitura e o que ela quer ler da gente, ok? As entrevistas, elas podem ser tanto presenciais. O objetivo era falar de currículo, mas eu quero falar de entrevista com vocês, que é muito importante. As entrevistas hoje, elas podem ser presenciais ou elas podem ser virtuais. Isso que a gente está fazendo aqui poderia muito bem ser uma entrevista coletiva, aonde eu poderia estar avaliando vocês 4 que eu estou olhando, ou poderia estar avaliando todas, né, numa tela maior, como se fosse uma dinâmica de grupo. O que eu estaria avaliando? Eu estaria avaliando a postura de vocês, eu estaria avaliando o fundo do que está aparecendo, a claridade, a postura. O que é importante quando a gente vai fazer uma entrevista virtual é manter um ambiente adequado, com iluminação adequada, com som adequado. Quando eu digo som adequado, é zero. Se for som do vizinho, tenta ir para um canto onde não tenha. Se for ruído de televisão, se for o churrasco da casa ao lado, enfim, a gente tem que se preocupar com o ruído que a gente deixa atrás. Quanto menos informação você tiver na hora de fazer uma entrevista virtual, melhor. Hoje as entrevistas são virtuais em função do nosso Covid, mas as empresas adotaram isso, porque é o primeiro momento o que faz com que o contratante ele evite ter um desgaste de tempo maior, evita ter um custo por parte do candidato, né, que tenha o deslocamento, e aí quando ele percebe que, poxa, a entrevista fluiu super bem, ele vai, te chama para uma presencial ou já te aprova de imediato, entendeu? Então, esse momento é você olhar no olho, é você manter numa direção de uma maneira que você esteja muito explícita. A nossa roupa está adequada, o mesmo segmento que eu falei, quando a gente coloca uma imagem na internet, é se preocupar se a gente está com uma roupa adequada, se essa roupa se ela é transparente, se ela é decotada, se ela é colorida, se ela passa alguma informação que de repente possa me prejudicar. Vamos usar cores neutras, cores básicas, nada de decote, nada de informação que não seja o necessário. O foco sou eu. E você não sabe com quem você vai fazer uma entrevista. Pode ser uma pessoa que, né, não olhe para o seu decote, perca o foco, né? Olhe para o seu cabelo, enfim. A gente tem que estar com maquiagem discreta, com acessórios discretos, com cabelo alinhado, tá? Isso é muito importante. Isso é a primeira impressão que fica. Essa questão da gente olhar, a Carolina, eu estou gostando muito de você hoje, Carolina. E você, Gladys, você também deu uma melhorada aí, porque agora você está olhando de frente, com o fundo claro. Essa coisa da gente olhar de cima para baixo, de baixo para cima, sabe? Olhar de lado, ver as coisas deitadas, não é legal, gente. Não é legal. Na outra turma, a gente começou 90% dos alunos nesse mesmo contexto. E foi tão legal quando eles fizeram um vídeo para a gente de encerramento. Ficou lindo. É assim, barato, saber como que vocês se enquadraram nas informações. É isso que a gente quer. Tá? Quanto menos informação você tiver, melhor. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? A questão do vestuário e desses toques que eu dei para vocês, eu estou vendo, acho que não tem nenhum rapaz aqui, né? Só tem meninas hoje, ou estou errada? Geralmente quem vem é o Eli, eu não... Mas, enfim, para os rapazes, como é que seria para os rapazes? Os rapazes sem boné, sabe? Sem camisa de futebol, sem informação de propaganda, sem apologia, sabe? Algumas tendências. A gente tem que ter o cuidado. Isso tudo é tanto presencial quanto virtual. Quando você for para uma virtual, imagina que você está indo para uma entrevista, mesma seriedade, o mesmo comprometimento, a mesma atenção, olhar. Eu estou olhando para os olhos da Carolina, eu estou olhando para os olhos da Gladys. É você manter um olho fixo.
Não é eu falar com vocês e só, entendeu? Não faz o menor sentido. Vocês estão desmerecendo a outra pessoa que está do lado. Aí, quando vocês vão para uma entrevista presencial, segue-se esses mesmos critérios, porém, a gente tem que se preocupar com a postura corporal. Aonde você vai colocar o braço, se você mantém algum cacuete, se você mantém a atenção voltada para um outro foco da sala do entrevistador, né? Então, se a gente mantém o distanciamento do recrutador, algumas pessoas, quando vão para a entrevista, tem alguma coisa aberta aí, acho que é você, Francis, tem o microfone aberto. Francis? Opa! Tem algumas pessoas que vão para a entrevista e ficam em cima da mesa, quase em cima do candidato. A gente tem um espaço que é imaginário, que é o mesmo espaço que a gente mantém até mesmo nos relacionamentos. Se você vier conversar comigo, né, eu vou conversar com a Carla, com a Gleide, a gente vai manter um distanciamento, hoje mais do que nunca, em função de uma pandemia, né? Quanto menos toque, né, carinho, afetividade é muito gostoso. Aqui no Brasil a gente se abraça, se beija, mas não é o momento. E quando a gente não conhece uma pessoa, muito afeto também não é adequado. E muita aproximação também não é adequado. A gente mantém esse afeto conforme nós formos conquistando o nosso espaço e percebendo o quanto que o outro permite isso. Tá? Então, numa entrevista, você tem que se preocupar com a sua postura, com seus... Francis? Eu acho que é você que está... Para mim, aparece como aberto. Alguém pode colocar aí para ela desligar, por favor? Tá dando ruído. Então, a gente tem que se preocupar com todos esses detalhes, meninas, ok? Detalhes da entrevista, do comportamento, do vestuário, dos acessórios, de como a gente vai falar na entrevista, não utilizar gírias, não utilizar vícios de linguagem. O que é vício de linguagem? Vício de linguagem é quando a gente fala, a gente repete muito a mesma coisa, né? Eu gosto disso, né? Legal, né? Legal. Bacana, entendeu? Eu, quando faço entrevista com uma pessoa que tem um vício de linguagem dessa, eu tento frear ela, eu digo assim, entendi. Não, porque você entendeu, e você... Entendi. Para que a pessoa possa perceber que ela está agindo com vício de linguagem, isso causa um certo desgaste, tá? Gente, ninguém perguntou para mim quanto foto no currículo, ninguém quer saber? Eu estava esperando vocês perguntarem se deve ou não colocar foto no currículo. Beleza, bota foto no currículo, pode botar sim. Não é muito comum, não é necessário, alguns clientes gostam, outros não. Cabe a vocês avaliarem se vocês querem manter uma foto ou não. Mas se optarem por colocar foto, por favor, escolha a foto adequada. Lembre-se das informações que eu falei da entrevista. Tá ruim esse som, né, Francis? Opa! Ih. Vamos lá. Ih, eu saí sem querer, gente. Vou olhar aqui. Espera aí, tô voltando, tá? Estão me ouvindo? Ih. Voltei, desculpa. Valeu, Francis. Então, se vocês forem colocar foto, por favor, pense nas mesmas informações que eu passei para as redes sociais. Cuidado com a foto. Coloque uma foto discreta, com uma boa apresentação, tá? A gente sabe que hoje a gente tem vários critérios para a foto ficar bonita, enfim. Então, a gente pensa numa maneira bem bacana, tá? A questão da entrevista, quando eu falei do vestuário, vamos manter uma descrição da roupa, nem tanto, nem tão pouco. Como assim? Você não precisa ir
com a mesma roupa que você vai na padaria, mas você também não precisa ir na mesma roupa que você vai no casamento da sua irmã. Então, a gente tem que moderar e manter um padrão mais neutro, com cores neutras, tá? Porque tem gente que vai para uma entrevista e bota lá um vestido longo, né? Bota uma sandália alta. Depende, se você for participar de uma vaga para executivo, você tem que ver qual é o contexto desse local para que você se aproxime. Tem algumas vagas que você precisa botar uma camisa social, né? O homem. Outras você pode botar uma camisa polo, uma camisa neutra, né? As meninas também, pode colocar, de repente, um sapato alto, às vezes não precisa. Então, vamos analisar o local que eu estou me candidatando para que a gente não pareça assim muito aquém daquilo, sabe? A gente consiga se enquadrar no contexto. Dúvida, gente? Tá, e aí vocês foram aprovados na entrevista, foram aprovados na entrevista virtual, foram aprovados na entrevista presencial. Lembre-se do que eu falei, documentação pronta, atenção ao telefone, atenção ao WhatsApp, porque esse período que você faz a entrevista até você ter a resposta, você tem que ter muita atenção nos seus canais de comunicação, para que você não perca o retorno do seu cliente, porque ele pode ter urgência e, mais uma vez, a gente entra na mesma questão da documentação. Se a Gladys não viu o meu recado, que ela tem que iniciar amanhã, e a Carolina viu, eu também gostei da Carolina, eu vou chamar a Carolina. Então, por favor, vamos manter essa atenção. Documentação e todos os canais, tá? Entrevista, DG, pesquisa. Tem algumas dicas que são bem legais, gente. Primeiro, quando você for participar de uma entrevista, né, que são as nossas dicas de ouro, entender da empresa. Eu vou fazer uma entrevista amanhã, né, que a Paula me chamou, para o macro. Então, eu vou entrar na internet, eu vou ver o que o macro faz, como é que é o macro, aonde é o macro, conhecer um pouquinho. Ontem o João Diniz falou isso, não sei se vocês lembram, da gente conhecer e mostrar interesse, que vocês pesquisaram. Olha, a aula do João Diniz, ele foi fantástico. E ele foi fantástico como empregador, não como recrutador. Embora ele faça a parte de recrutamento e seleção, ele foi fantástico. E é justamente isso que vocês ouviram ontem, que eu estou ratificando hoje. As dicas dele, eu estou complementando. Conheça um pouco do seu cliente, entenda, tenha argumentação, mostre interesse naquilo que você está fazendo, tá? Utilize termos que, de repente, são interessantes para aquele ambiente. Termos, de repente, que vocês viram no anúncio da vaga, né? Mostre que vocês desenvolveram, que vocês pesquisaram. Outra coisa, a dica de ouro é anotar as vagas para não ficar jogando currículo ao vento, ok? E jamais, gente, mentir, tá? Não minta. A mentira, ela tem perna curta. Quando você vai ver, ela realmente aparece. Seja sincero. Se vocês têm alguma dificuldade, coloque. Eu acho que tudo tem que ser muito transparente no início do relacionamento. É muito chato quando você está no meio e aí as coisas vêm à tona, né? E aí a comunicação tem que estar muito clara. Quando a gente vai para uma entrevista, é o momento que a gente tem. Eu digo que a entrevista ela é uma seleção de ambas as partes. O entrevistador, né, está te avaliando, assim como o entrevistado está avaliando o entrevistador, no sentido da proposta e o que ele tem para oferecer. Não necessariamente todas as entrevistas que vocês forem ou que vocês fizerem, vocês têm que gostar ou aceitar. Vocês têm que se enquadrar, vocês têm que sentir e saber se vocês têm condições. Lembre-se, mais uma vez, eu falei lá atrás, o fato de eu precisar me empregar, querer me empregar, às vezes não é somente o suficiente, porque vocês precisam ter condições de arcar com tudo que vocês se comprometeram naquele momento da entrevista. Ok?
Então, vamos analisar se de repente na entrevista ficou pontos que vocês gostariam de detalhar, se vocês ficaram com alguma questão, né? Às vezes as pessoas declinam de uma oportunidade por uma simples falta de comunicação. Ah, eu estou aqui, eu achei que eu ia ter plano de saúde, eu não tenho plano de saúde, então não quero mais. Olha só. Então, a gente tem que perguntar tudo. Não é você ser chata, detalhista, é mostrar o quanto que você está interessado e o quanto que você está comprometida para que você possa se manter, né, dentro daquele motivado. Então, aí você vai avaliar. Eu quero sim. A gente termina uma entrevista e diz assim, e aí, você quer continuar no processo seletivo? Você se enquadra? Você se vê nessas atividades? Você consegue executar? É isso mesmo que você quer? Não é de boa, gente. De boa, fale, tá? Que mais? Eu deixei agora, a gente tem aí 15 minutinhos, exatamente 15 minutinhos, porque não é possível que vocês não tenham nenhuma dúvida para perguntar, nenhum case aí que vai ilustrar o que eu falei. Quem quer falar? Quem quer participar? Eu não estou vendo mais a Carolina, só estou vendo os copos. Hein? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Será que vocês não estão ouvindo isso? Vocês não estão me ouvindo, não, meninas? Ó, Sol, você voltou. Então, Sol, tem alguma dúvida? Estaba con el apagado, no me había dado cuenta. Estava apagado? Olha, a Tudo sua bem, postura muito bom, eu tenho que ver muito você melhor, interessante. tá? Eu não estou te vendo bem, eu só estou vendo o seu queixo. Postura. Postura, Sol. Agora? Isso! Agora sim! Manter uma roupa discreta, mas manter. Não, mas a gente está aqui para se endireitar. Eu quero que você, né, na próxima aula, você esteja bonita, como se estivesse indo para uma entrevista. Lembre-se do ruído, lembre-se da postura. A gente está fazendo exercício aqui, tá? Muito calor, muito calor. Tá calor, eu sei. Olha que cabelo lindo! Olha como mudou, gente. É isso aí que a gente tem que ver. A gente tem que conhecer um pouquinho de vocês, né? Ó, postura no vídeo. Sim. Postura no vídeo. Carolina tá perfeita, Carolina. Você só tem que ver um ângulo, Carolina, onde você fique com uma parede lisa, tá? Você tá numa luz ótima, você tá numa posição excelente, direcionada, está perfeito. Só menos informação no fundo, ok? A gente está aqui para analisar todo mundo. E aí, Gladys, eu só estou vendo parede, não vejo mais você. Tentando ver todo mundo aqui, Agora? gente, para dar feedback. O pessoal está desligado. Gladys, reta, Gladys. Você ficou linda, Sol. Perfeito. Gladys, reta. E postura reta, gente. Reta e olhando para a câmera. Ó, só daqui para cima é o suficiente. Posso estar de short, posso estar de toalha, ninguém vai ver. Mas daqui para cima eu tenho que estar beleza, viu? Ó, outra só, outra. Deixa eu ver quem está mais aqui. Sol, beleza. Não vejo mais ninguém. Gladys. Carla! Olá, Carla! Carla está perfeita. Olha a postura dela. Está num cenário liso, está num nível bacana. Parabéns, Carla. Isso mesmo. Você ficou com alguma dúvida, Carla? Obrigada. Não. Tudo tranquilo? Pegou a aula desde o início? Beleza. Sim. Que ótimo. Hoje eu estou me sentindo em casa, meninas, porque eu já conheço vocês bastante.
Francis, eu não estou vendo. Maribel, sumiu, Maribel. Maribel? Pegou as informações, Maribel? É assim? Não, é assim, ó, reta. Fundo, reta. Isso, daqui para cima. Não muito fundo. Isso daqui não. Isso daqui não. É assim, reta. Tá? Isso parece um pouquinho de chatice, né, meninas? Mas não é, não. É super importante. Como eu falei, é o cartão de visita de vocês hoje, é esse primeiro contato que a gente está tendo. Ok? E a gente vai trabalhar muito a fundo o currículo de vocês. Então, a gente quer conhecer e ter também a confiança em quem a gente está, né, buscando. A gente diz que a gente vende candidato. A gente vende candidato. Eu vou dizer as características da Gladys, da Carla, da Sol, né? O que eu acho que ela pode agregar à oportunidade que estão oferecendo. Isso é uma venda que a gente diz, mas que é importante. Eu tenho que saber que a Sol vai saber se comportar numa entrevista, porque ela foi treinada, que a Maribel também, né? Porque hoje o comportamental, vocês podem ter um currículo maravilhoso, gente. O João Diniz falou isso ontem também. O currículo ele pode ser ótimo, mas se o comportamental de vocês não for adequado, não vai adiante. Tá? Porque ela é uma excelente administrativa com tecnologias, mas ela não tem um comportamental que se enquadra na empresa. E aí? Ela não tem uma postura adequada para a minha empresa, ela não se enquadra no vocabulário da minha empresa. Que vocabulário? A gente pode ser um pouco mais descontraída, a gente pode ser mais formal, né? Em termos de educação. Então, a gente vai se enquadrando, a gente vai conhecendo a casa que a gente está entrando e se enquadrando nela, ok? Então, para isso, a gente faz aquele estudo, para onde eu vou encaminhar o currículo, o que eu preciso saber desse local, para quando eu chegar lá, não ser uma total surpresa, tá? Ok, meninas, amanhã a gente tem a última aula, né? E espero que, então, acho que daqui só você me mandou o currículo também, não mandou, Sol? Eu acho que eu tenho que ver lá o levantamento de todos os currículos. Aqueles que não mandaram currículo, por favor, peço que, então, baseado nessa aula também, possam desenvolver o currículo. Ok? Alguém quer falar mais alguma coisa? A Carla saiu, a Carla com K. Né? Acho que a Carla saiu. Fala, Sol. Carla Luna, Oscar. Francis, tudo bem? Eu mandei o currículo, Paula. Tá me ouvindo? Eu lhe mandei o currículo. E aí, você pegou a aula desde o início? Ficou com alguma dúvida? Não? O microfone está desligado. Agora Tudo bom. Tudo bom. Que bom. Então tá. Espero que você tenha pego as dicas. E qualquer dúvida que você tenha, pode entrar no meu WhatsApp ou da Cláudia ou do Pedro, tá? Ok, gente. Então, acho que a gente pode encerrar, senão a gente vai ficar aqui, né? Desenvolvendo. Eu deixei esse finalzinho para que vocês pudessem perguntar alguma coisa, mas se não tem, a gente fica por aqui. Muito obrigada por la clase, por la reunión, profesora Cláudia. Não, Paula. eu sou a Paula. Paula, muito obrigada, tudo bem. Ok, meninas, até amanhã às 7 horas também, tá? A aula com a professora Ana Fernandes. Vocês Tá vão bom, receber obrigada. o convite também. Tá? Obrigada. Boa noite. Um abraço, meninas. Obrigada. Boa noite. Você também. Muito obrigada pela informação. Nada. Tchau.